E hoje, pai? Bom, hoje eu vou usar o assunto da semana passada, porque a semana passada o bebê reborn atropelou todo mundo, né? E essa semana, e ainda bem que a gente falou, porque essa semana foi o assunto que deu media trend em tudo quanto é lugar por aí, foi o assunto da semana. E a gente já adiantou, no início da semana, nas primeiras horas, a gente estava falando que é assunto. É sinal que a gente está bem antenado por aí com as coisas. Esquecer até do roubo dos aposentados. Ah, sim, mas as cortinas de fumaça vão se levantando. E essa semana vem a história do IOF, que vai ter, não vai ter mais, porque a Câmara está já votando contra e vamos ter coisa nesse sentido. Vamos esperar para ver o que vem. Bom, mas a semana passada a gente ia falar um pouquinho sobre o Papa Leão XIV, que tinha sido eleito, e a gente ia fazer um pequeno comentário, né, sobre a história de vida, as expectativas da igreja em torno desse novo Papa. E essa semana passada nós tivemos aí uma série de atividades dele, uma série de atitudes que vem confirmando esta personalidade. Então, em primeiro lugar, o Papa Leão XIV, ele tem uma postura muito tranquila em relação à doutrina da igreja, é uma pessoa que vai resgatar muito da doutrina católica. Então, nesse ponto, ele vai lembrar bastante Bento XVI, trazendo de volta, né, a expectativa originária da fé, aquele que é o sentido originário da fé cristã, da vivência da fé cristã. Ontem, quando ele tomava posse na Basílica de San Giovanni Laterano, ele deixou isso muito claro na sua homilia, de dizer que a igreja precisa resgatar as suas essências e assumir o discurso de Jesus Cristo com toda a integridade que ele tem e toda a exigência que ele traz para uma fé autêntica, que não se trata apenas de uma fé de fantasias, de festas, mas se trata de uma fé enraizada e que leva a encarar os problemas e as realidades do mundo como essenciais no sentido do testemunho e da vivência da fé. Uma fé que ele dizia, né, que é apenas voltada para a dimensão do espetáculo, não é uma fé autêntica, mas é uma fantasia e uma ilusão, que entra nessa dimensão dos cliques. E a postura dele no Vaticano já mostrou, claro, né, essas realidades no sentido de escolher, optar e trazer para a realidade aqueles que são os temas essenciais e que nos levam a recuperar alguns elementos fundamentais, seja nas celebrações, seja na vivência efetiva da fé, seja no comprometimento com valores essenciais da humanidade. Não naqueles exageros que a gente via em algumas situações e nem naqueles outros pontos, vamos dizer assim, de extremos deslocamentos de fé para uma realidade vazia, sem sentido ou sem comprometimento. Então isso é muito importante. E a presença do Leão XIV, eu creio que vai trazer esse novo equilíbrio e essa nova sustentação de forças para a vivência desta fidelidade. Agora, já temos o primeiro consistório marcado para dia 29 de junho, festa de São Pedro, onde ele vai apresentar novos arcebispos. Alguns, segundo algumas ideias do Vaticano, devemos ter a nomeação de alguns cardeais que estão hoje vagos. Então a gente está nessa expectativa de ver quem são esses nomes, e isso vai apontando para que rumo nós vamos tomar nesse andamento da condução da igreja e na perspectiva da fé católica. O senhor está gostando desses primeiros dias de papado com ele na... Olha, tem sido atitudes muito coerentes e muito firmes. Eu acho que isso que é interessante, né? Você vê as primeiras nomeações que ele fez em Roma, são correções de rota que precisavam ser feitas. Mostrou que não traz aquele ranço antigo, mas também não é aquele, como é que eu poderia dizer, um renovador apenas pela renovação, mas que traz uma renovação com consciência, com certeza dessas perspectivas de fé, desse andamento de fé. Então eu vejo que tem sido importante
as atitudes. E os discursos que ele tem feito têm mostrado e apontado para isso. Se você pegar os últimos discursos, seja em relação à guerra, seja em relação à paz no mundo, seja em relação ao enfrentamento da pobreza, que são assuntos muito caros na vivência da fé cristã, ele tem sido muito coerente no que tem falado e tem mostrado muita firmeza e coerência nesse sentido. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Voltar a ter na Igreja Católica um líder que seja respeitado pela sua coerência, pela sua doutrina, né? E pela sua mensagem como uma mensagem eficaz e eficiente. Eu acho que nesse ponto é muito interessante. Temos que esperar para ver. Agora, tem coisas que a gente fala, não é o gostar ou deixar de gostar, sabe, Jean? Porque na fé católica, ou ele é coerente com a fé e leva todos nós a termos uma aceitação daquela fala coerente da fé, ou não é uma fala católica, é uma fala que tem que ser questionada e tem que ser discutida, mas ele como Papa tem mostrado toda essa coerência e muita dessa força. Perfeito, certo? Então. Muito bem. Porque assim, no começo, quando teve a transição de papado, se falava-se muito. Agora se percebe que a mídia dá uma recuada, acho que espera acontecer as coisas para depois a primeira atitude, às vezes uma primeira fala polêmica, para voltar a falar do assunto. Né? Mas é isso que eu tô falando, quer dizer, é sinal dessa coerência que está sendo recobrada, porque se tivéssemos alguma outra situação ou algum outro ponto fora do comum, ele seria motivo de estar chamando atenção para todos os lugares, mas tem sido esta fala que tem colocado ele em destaque, mas não com aquele destaque chamativo que a mídia às vezes quer, porque a mídia fala, e quando a mídia fala muito é porque ou está se escondendo alguma coisa, ou estão criando alguns assuntos diferenciados. É isso que eu acho interessante, né? É que nem a gente falava do Bebê Reborn, entra para esconder todo o escândalo do mensalão novo, né? Que agora não é mais mensalão, agora é aposentadão, né? E daí para frente, como estamos vendo. E daí para frente a gente vai vendo isso acontecer. E nesse caso, graças a Deus, ele tem mostrado essa coerência e isso não chama atenção, porque falar do que é o correto, falar do que é justo, falar daquilo que é certo, isso não dá audiência. Chama mais atenção a fumacinha que sai lá da chaminé, do que a coerência do papo. Exatamente. Não, e é a coisa, né? E a gente vê por aí, as notícias de mídia e tudo mais são essas, são aquelas que... O padre Fábio de Mello, ninguém fala do show que ele fez, mas fala do problema do doce de leite que ele reclamou que o preço estava errado. E que não estava errado porque ele comprou o Diet e o preço era do normal. Essas coisas que agora vêm, mas tem que ter alguma coisa para chamar atenção, quer dizer, então... Pra você ver, né? A pessoa faz um monte de coisa, às vezes pode ser até boa, e fica reconhecido. Padre cancelado. A gente chegou numa época que um padre foi cancelado e por conta do doce de leite, que é a situação que o padre tá falando. Daí que a gente não sabe se quem que tá certo. É a mídia que faz e a população que... Porque a população gosta de consumir. Que absorve, né? Porque assim, se tá fazendo, se tá repercutindo, é porque tem público para isso. As pessoas estão mais preocupadas em saber do doce de leite, do papel do Bebê Reborn, do que da situação, igual a gente tá falando da última... realidade, do INSS, do aumento do IOF. Então, talvez também é o nível da população que a gente vive, e a gente inclui isso nisso. Não, e o problema, que nem no caso do IOF, eu acho que é extremamente, eu ouvi ontem o ministro falando, não, mas isso vai mexer principalmente com quem viaja para o exterior, porque ao trocar moeda, o IOF é cobrado nas trocas de moeda, não sei o quê. É uma grande mentira, porque a empresa que vai comprar produto de fora, ao fazer a conversão da moeda, ela paga IOF. Então, vai embutir no preço dos produtos importados. Você vai fazer um empréstimo bancário, você paga IOF para tomar dinheiro emprestado. Então, o pobre que está com uma dívida e que vai fazer um empréstimo no banco para poder pagar a sua dívida, paga IOF. Pagava 0,9, vai pagar 3, alguma coisa agora. Quer dizer, então não é só na conversão do dólar, porque eu poderia dizer, bom, eu não vou viajar, não vou comprar dólar, então não pago IOF.
Mas e a empresa que depende disso para a conversão do seu capital? Porque ela trabalha com exportação, trabalha com isso. Tudo isso paga IOF. Né? Agora é uma maneira de dizer, como isso não é do seu dia a dia, só quando você vai fazer empréstimo no banco você vai fazer isso. Então, se você entrar no seu cheque especial, você vai ver lá, tarifa do cheque especial X, juro Y, IOF, que é Imposto de Operação Financeira, Z. Tá lá somado para você pagar. Então qualquer um paga. Se você parcelar seu cartão de crédito, na parcela do cartão de crédito você paga a IOF porque você está contratando uma operação financeira de financiamento. E quantos brasileiros não estão endividados no cartão de crédito e mensalmente não renovam o financiamento rotativo do cartão de crédito? Cada renovação do financiamento do cartão de crédito você vai pagar IOF. Inevitavelmente vai cair, né? Então não é assim dizer, é só para quem mexe com dólar, só para quem mexe com transação internacional. Tenha paciência. Já que estamos falando sobre o IOF, padre, nós temos uma matéria aqui, inclusive, tá? Queremos agradecer a sua participação de hoje. Obrigado e até a semana que vem. Tá. E semana que vem a gente volta, então.